tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje então para falar um pouquinho sobre a área de figuras planas, tá? Então, pessoal, vamos estar falando sobre a área de algumas das figuras planas, tá? Começando aqui então pelo retângulo, tá, pessoal? Então, ó, retângulo, pessoal. Retângulo é essa figura, esse polígono que possui 4 lados, certo? Então, ele tem um comprimento, que eu vou chamar de C, e ele tem uma largura, que eu vou chamar de L. Olha, pessoal, se eu quero fazer o cálculo da área dele, basta que eu faça, ó, a área é igual a comprimento multiplicado pela largura, certo? Então, a fórmula para se calcular a área de uma figura retangular é o comprimento multiplicado pela largura, certo? Bem tranquilo. Pessoal, ó, vamos lá, próxima, quadrado. Gente, o quadrado é um caso particular do retângulo. Olha, então, quadrado é aquele retângulo que possui os 4 lados com a mesma medida. Beleza? Pessoal, então, olha, eu posso falar que esse lado aqui eu vou chamar ele de L, esse lado aqui eu também vou chamar ele de L. Então, a fórmula para nós calcularmos a área de uma figura quadrada será a área é igual a L vezes L ou simplesmente L ao quadrado, tá? Bem tranquilo, bem simples, tá, pessoal? Beleza? Paralelogramo. Olha, pessoal, esse polígono aqui é o paralelogramo. Então, aqui o que nós temos? Gente, olha, eu preciso de uma altura e eu preciso de uma base para que eu possa calcular a sua área. Olha, gente, essa figura aqui, se vocês perceberem bem, eu até fiz ela aqui. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e se eu transportar esse pedaço para cá, eu vou ter uma figura retangular, que é essa segunda figura que eu fiz aqui, ó. Eu simplesmente pego esse pedacinho aqui, ó, recorto, e aí eu consigo transportar para cá, certo? Ó, então aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma base multiplicada por uma altura. Então a fórmula para se calcular a área de um paralelogramo também é base vezes altura, certo? Beleza? Bem tranquilo. Tá, pessoal? Depois, losango. Ô, pessoal, ó, losango aqui, então, o que a gente consegue perceber? Losango seria essa figura que eu fiz aqui, ó, então vocês podem observar que ela está dentro de um retângulo, ó. Então, losango é essa figura azul que eu fiz, tá, pessoal? Então, gente, olha, qual que seria a fórmula para se calcular a área dela? Ó, primeira coisa, o que eu vou conseguir perceber? Ó, eu dividi essa figura aqui em 4 triângulos, ó. Então, eu dividi esse losango em 4 triângulos, ó. Então, eu tenho aqui triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3 e triângulo 4. Então, eu consegui colocar esse losango. Então, lembrando que o losango é a figura azul, tá? Que eu coloquei dentro desse retângulo, tá? Então, pessoal, ó, nós já sabemos que a fórmula para se calcular a área desse retângulo aqui, ó, é o quê? É o comprimento vezes largura, certo? Então, aqui, ó, o que nós temos? Ó, eu consigo perceber que se eu fosse pegar esse retângulo todo aqui, ó, se eu fosse pegar esse retângulo todo, ele teria quantos triângulos? Ó, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos, não é isso? Ó, então, tem os 4 triângulos que estão compondo este losango e eu tenho mais 4 triângulos que estão fora. 1, 2, 3, 4, certo? Então, gente, o que eu posso falar? Eu posso falar que a área desse losango ela vai ser a metade da área do nosso retângulo, tá, pessoal? E aí, esse losango aqui, pessoal, nós temos 2 elementos para ele, ó. São eles, pessoal. Nós temos uma diagonal maior, que seria esse segmento aqui, ó. Então, eu vou estar chamando ele de diagonal maior. E eu tenho esse segmento aqui, que seria a minha diagonal menor, tá? Então, ó, diagonal maior e diagonal menor. Então, eu posso considerar que a fórmula para se calcular a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Então, essa seria a fórmula para se calcular a área de um losango qualquer. Então, eu sempre vou fazer a diagonal maior, que seria esse segmento, diagonal menor, que seria esse, tudo isso dividido por 2. Beleza? Tudo bem? Então tá. Depois, pessoal, ó, vamos lá agora pro trapézio. Ô, gente, ó, o trapézio, a gente consegue pensar nele como se fosse 2 triângulos, ó. Eu consigo dividir ele aqui, ó, como se fosse 2 triângulos. Ó, consigo dividir ele aqui como se fossem 2 triângulos. Então, ó, tem um triângulo 1 e tem um triângulo 2. Beleza? Ô, gente, nós ainda não falamos sobre, tá? Mas a fórmula para se calcular a área de um triângulo, ela vai ser base vezes altura dividido por 2, tá? Então,
olha, vamos chamar essa base aqui, eu vou simbolizar como sendo a base maior, tá? Por quê? Porque ela tem o maior comprimento, tá? E essa base aqui eu vou simbolizar como sendo a base menor. Por quê? Porque ela tem o menor comprimento, certo? E aí ele tem que ter também uma altura, que seria um segmento que vai de uma base até a outra. Uma altura. Beleza? E que também seria a altura para esses dois triângulos. Ó. Então é a altura tanto do triângulo 1 quanto do nosso triângulo 2. Beleza? Tudo bem? Então tá, pessoal, ó, agora eu vou estar fazendo a fórmula da área. Ó. Então se eu quero calcular a área desse trapézio, eu tenho que fazer a área do triângulo 1 mais a área do meu triângulo 2. Não é isso? Então vamos lá. Como que ficaria isso aqui? Ó? Então eu tenho a área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2, que seria o nosso triângulo 1, a base vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, ó, base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área é igual. Ó. Pessoal, o que eu posso fazer aqui agora? Ó? Estão vendo que o H está aqui e ele está aqui. Então, eu posso fatorar ele. Eu posso colocar o H em evidência. Não é isso? Ó? Então, aqui, como que eu poderia proceder? Eu poderia colocar base maior mais base menor vezes o H, tudo isso sobre 2, certo? E aí eu posso falar que essa é a fórmula para se calcular a área de um trapézio. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei a base maior mais a base menor, multipliquei pela altura e dividi por 2. Beleza? Dessa maneira, tá? Então, ó, olha aqui. Por quê? Porque o H ele estava aparecendo nesse membro e nesse membro. Então, o que eu fiz? Eu peguei o H e coloquei em evidência. Ó, B vezes H é BH. Bzinho vezes H é BH. Certo? É Bzinho vezes H. Então, pessoal, ó, tudo isso sobre 2. Então, essa é a fórmula para se calcular a área de um trapézio. O que significa isso, galera? Ó, base maior mais base menor. Então, B maiúsculo é base maior. O B minúsculo é base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, deixa eu circular aqui. Então, essa é a fórmula para se calcular a área de um trapézio. Por último, pessoal, triângulo, que nós já falamos dele aqui para calcular a área de um trapézio. Então, nós já conhecemos a fórmula para se calcular a área de um triângulo há bastante tempo, tá? Então, na verdade, nós estamos apenas retomando aqui, né? Então, ó, triângulo, eu vou precisar de uma altura, certo? Que seria esse segmento aqui, ó. E eu vou precisar de uma base. Ó. A fórmula para se calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Certo, pessoal? Então, gente, ó, falamos aqui sobre a área de algumas figuras planas. A maioria delas quadriláteros, tá? Então, ó, retângulo, paralelogramo, quadrado, losango e o trapézio, eles são quadriláteros, ou seja, são polígonos que apresentam 4 lados, tá? E daí nós falamos também do triângulo, né? Porque muitas dessas figuras a gente consegue dividir ela em triângulo. Ó, por exemplo, o losango também, se eu quisesse considerar a área dele, dividindo isso daqui em vários triângulos, ó, em quatro triângulos, fazendo a área de cada um, eu também chegaria nesse mesmo valor, tá? Então seria uma outra possibilidade, mas aqui a gente relacionou ele com o retângulo, tá? Dessa maneira. Beleza, pessoal? Gente, então nessa aula era isso. Voltamos nas próximas aulas. Até mais e tchau!